E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Disciplina fiscal do Japão deve ser afrouxada, mesmo após o orçamento anual recorde. Os planos de gastos recordes do Japão para o ano fiscal de 2021, aprovados pelo gabinete na segunda-feira, provavelmente serão inflados posteriormente por uma série de orçamentos suplementares, como no atual ano fiscal, já que o impacto adverso da pandemia de coronavírus é quase que certo que persistirá por algum tempo. Muitos economistas do setor privado deram alarme sobre a erosão da disciplina fiscal do Japão, pois acreditam que algumas das medidas econômicas elaboradas pelo governo desde o surto de coronavírus não eram urgentes, apesar de uma queda acentuada na receita tributária. É uma perda de dinheiro tomar medidas que estimulem o consumo por meio de orçamentos extras em um momento em que ainda não conseguimos conter a disseminação do vírus, disse Hideo Kumano, economista-chefe do Daiichi Life Research Institute. Por um lado sim, por um lado não. Vai depender da forma que se olhe, né? Por o ângulo que se olhe isso. O gabinete do primeiro-ministro Yoshihide Suga aprovou na semana passada o terceiro orçamento extra para o atual ano fiscal até março, definido para aumentar as despesas da conta geral do país para um valor sem precedentes de 175,69 trilhões de ienes, o que daria 1,70 trilhão de dólares. É muita grana, né? Do plano atual de 102,66 trilhões de ienes. A emissão anual de novos títulos chegará a 100 trilhões de ienes, também a maior de todos os tempos. Sob a ideia de um orçamento de 15 meses, o orçamento extra envolvendo gastos fiscais reais de 15,43 trilhões de ienes foi compilado junto com o projeto de orçamento fiscal para 2021 de 106,61 trilhões de ienes. Eles financiarão o último pacote econômico do governo de 73,6 trilhões de ienes, que também obteve a aprovação do gabinete no início desse mês. Entre as medidas de estímulo estão uma extensão de 5 meses até o final de junho do polêmico programa de subsídio do governo, Go To Travel, lançado em julho para ajudar a indústria do turismo atingida pelo vírus, custando um adicional de 1,3 trilhão de ienes. Devido ao ressurgimento de infecções em todo o país em novembro, um painel de especialistas médicos do governo propôs repetidamente uma revisão da campanha, mas Suga era, até semana passada, contra parar com tudo, né, do Go To Travel. Mas não teve jeito, né? O primeiro-ministro está perdendo poder aqui no Japão, né? O poder de aliança. E nessa brincadeira toda ele teve que ceder. E dia 28 vai parar até o dia 11 de janeiro, o Go To Travel no Japão. No entanto, depois de ver a queda nas taxas de aprovação de seu gabinete nas pesquisas da mídia, ele suspendeu abruptamente a iniciativa de viagens por todo o país durante o feriado de Ano Novo. Quanto ao terceiro orçamento extra, o governo também incluiu um apoio à transformação digital e esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sobre os quais Kumano lançou um olhar crítico, alegando que deveriam ter sido fornecidos no orçamento principal, porque a maioria deles tem um efeito em um período de médio a longo prazo. Koya Miyamai, economista sênior do SMBC Nikko Securities, disse que o governo pode enfrentar apelos para reduzir a lacuna entre as medidas de apoio de curto prazo do ano atual e do próximo ano, o que o obrigará a garantir maiores gastos no ano fiscal de 2021. Nesse caso, a meta de consolidação fiscal provavelmente será engavetada por enquanto, disse Miyamai, referindo-se à meta do governo de trazer seu saldo primário, receitas fiscais menos despesas que não os custos de serviço da dívida, para fora do endividamento até o ano fiscal de 2025, o que ele disse ser difícil de ser realizado. Miyamai acredita que o Japão, já atolado em dívidas de mais de 1,1 trilhões de ienes, pode conseguir voltar aos esforços de consolidação fiscal no ano fiscal de 2022 ou mais tarde. Então, dá para vocês terem ideia que para o ano que vem
a coisa, os especialistas estão falando que a coisa vai ser feia para o Japão. De acordo com o projeto de orçamento, o saldo primário do Japão no ano fiscal de 2021 registrará um déficit de 20,36 trilhão de ienes, um aumento de 10,74 trilhões de ienes em relação ao plano inicial financeiro anterior, já que a receita tributária é estimada em 57,45 trilhões de ienes, uma queda de 6,7 trilhões de ienes, principalmente porque os lucros corporativos foram duramente atingidos pela consequência da pandemia. Então, se o ano que vem vai ter uma queda de receita de 6 trilhões, vocês podem ter certeza que a parte de negócios não vai estar boa. Porque isso aí, quando ele fala assim, lucros corporativos, então são todas as empresas em geral, tá? Então, nessa brincadeira toda, o que vai dar? Menos arrecadação de impostos para o governo. E com isso, o que é? Dá para você deduzir o quê? A parte de emprego vai ficar na corda bamba. Por quê? Não vai haver, dependendo, grandes pedidos. O Japão vai trabalhar naquela média, só que não vai ter grandes expectativas para pedidos. No caso assim, exterior e etc. Então vai ficar produto interno aqui dentro, vai ficar trocando figurinha, como eu já falei em outros vídeos. Mas tirou isso, não dá para dizer que o ano que vem vai ser um boom na indústria do Japão. Aí é aquela velha história, vai correr certos riscos? Vai. Para quem está pretendendo vir do Brasil, vai ter grandes vagas de emprego? Talvez. Talvez sim, talvez não. Provavelmente, pelos que eles estão dizendo, não vai haver grandes ofertas. Vai haver ofertas, como está havendo, né, de forma gradativa, né? Os mesmos lugares sempre ofertam. Murata sempre tem. Eu nunca entendi o porquê disso. Tá? Eu nunca entendi. Você vê que entra crise, sai crise, entra ano e sai ano, é sempre os mesmos lugares que oferecem a mesma quantidade de vagas. Eu não entendo o porquê. Se é uma firma de excelência que paga bem, por que as pessoas não param trabalhando lá? É de desconfiar, não é? Porque quando a esmola é muita, o santo desconfia. Nem tudo que reluz é ouro. Tanto que eu já trabalhei na Murata, não posso reclamar da Murata. Só teve um setor que eu trabalhei lá que é ruim, que é desgraça. Desculpa falar. Aquilo ali era o cão chupando manga. Mas os outros setores que eu trabalhei foram todos de boa, tranquilinho, né? Não teve grandes dores de cabeça. Assim, né? Todo trabalho tem suas dificuldades. É questão de superação. Tá? Mas só teve um setor que era da moléstia. Aquele ali foi da moléstia para mim. Né? No meu caso, tá? Tinha pessoas lá que já trabalhavam há anos lá, então acho que cada um tem dificuldade em um determinado tipo de serviço ou setor. Mas tirou essa parte, né? É uma fábrica que paga bem, tá? Tem horas extras para dedéu, tá? Então nessa brincadeira toda dá para pessoa virar dinheiro, dá para ganhar dinheiro, né? Mesmo nessa época de coronavírus aí, dá para garantir um saldo legal. Eu não entendo por que fica nesse troca-troca. Tanto de gente, você vê que entra ano, sai ano, né, e tá nessa. Né, tanto que tem empreiteiras que estão oferecendo prêmios com valores bem altos para poder entrar para lá. Por que será? Né, mas continuando. Embora agora não seja o momento para isso, disse Suga, né, desculpa, vou de novo. Embora agora não seja o momento para isso, o governo de Suga precisará traçar um novo roteiro para a solidez fiscal no caso da disseminação do vírus se estabelecer, disse Yuichi Kodama, economista-chefe do Meiji Yasuda Research Institute. Você vê que então são vários especialistas falando, não foi um nem outro assim, né? A estimativa da receita tributária é baseada na previsão do governo de que a economia crescerá 4% reais no ano fiscal de 2021, ajudada por um efeito positivo de 2% decorrente do último estímulo, após encolher 5,2% no ano atual. A previsão e a redução do crescimento são as maiores
desde que os dados oficiais se tornaram comparáveis no ano fiscal de 1995. Se você comparar o ano que foi ruim com o outro ano, claro que vai dar um crescimento grande, vai ser algo, como é que se fala, expressivo, tá? Mas se você levar em conta que se pegar um ano bom e o outro ano também houver crescimento, você verá que o crescimento não vai ser tão grande. Então é questão de proporção. Então se você comparar com um ano ruim, é a mesma coisa falando, né? Esse mês vendeu pouco, esse mês vendeu muito, compara. Claro que vai haver um crescimento, né? Então você vê que, se você ver na parte de antes que foi comentado, você vê que vai ter um decréscimo na receita do Japão de 6 trilhões. É muita grana, tá? Então, para você falar que vai crescer de forma exponencial a 4%, tendo uma receita abaixo de 6 trilhões, menos 6 trilhões, me desculpe, é uma coisa assim que você tem que desconfiar, tá? Kodama disse que a projeção de crescimento para o próximo ano é ligeiramente excessiva. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Observando que algumas das medidas não devem necessariamente ter efeitos imediatos sobre a economia. Ele também prevê que o orçamento extra conjunto com a emissão da dívida adicional será necessário em meados de 2021. Então, por isso que eu falo assim, ligeiramente excessivo, o que é? Excesso de confiança. Se já estão falando que vai dar a previsão de menos 6 trilhões, é uma queda na receita muito grande, tá? Na receita do Japão. E ninguém pode garantir que vai abrir o turismo o ano que vem. O Japão ainda vai fazer testes para o turismo, como ele já vem sinalizando que ele vai fazer na primavera do ano que vem. Só que não vai abrir assim, oba-oba. Claro que vai dar um belo do aumento o ano que vem, por causa das Olimpíadas. Vai ajudar, mas é temporário. É aquela velha história assim, 2 meses. Depois disso, só Deus sabe o que vai dar, né? Enquanto isso, se a vacinação do coronavírus se tornarem amplamente disponível ao público, como o governo planejou, um crescimento de 4% é alcançável. Então vocês estão vendo que existem, né, alguns, entre aspas aí. Por quê? Se o povo voltar até a vida normal, como é que se fala assim, os izakayas, que são os bares aqui no Japão, puderem voltar a funcionar, ou o povo se sentir seguro de novo, aí vai haver gastos, vai haver um monte de coisa. Agora, no final do ano, o povo está segurando a onda, né? Está segurando os gastos. Por quê? Não sabe como é que vai ficar, principalmente depois da virada do ano. Se vai haver vacina, se não vai haver vacina, com essa onda, com esse boom de coronavírus que está dando aqui no Japão, como é que vai ficar as coisas? Está preocupante? Entre aspas, está. Por que eu falo entre aspas? Porque as pessoas precisam levar a vida normal sem grandes desesperos, mas também não dá para poder ficar assim, vou deixar a vida me levar, porque o Japão não está numa situação, se fosse antes da pandemia, podia brincar um pouco mais, mas agora está complicado de brincar. Tem serviço? Tem. Mas não da forma que era antes da pandemia. Está aparecendo vaga de serviços, mas não daquela forma abundante. Tipo, aparece assim, 1, 2 vagas, para início rápido, é coisa assim, é papum, né? Não está tendo aquela, estamos contratando 20, 30, 40, assim, não está aparecendo aqui. Tá? Eu, pelo menos, não tenho visto esse tipo de anúncio de vagas. O governo pretende... Vou de novo. Enquanto isso, se as vacinações de coronavírus se tornarem amplamente disponíveis ao público, como o governo planejou, um crescimento de 4% é alcançável, disse Kumano da Kodama e da Daiichi Life Research. O governo pretende garantir vacinas do coronavírus para todas as pessoas no Japão no primeiro semestre de 2021. Aí, abre aspas aqui. Afinal, não há medida de estímulo melhor do que a vacinação, fecha aspas, disse Kumano. Porque vai girar, como é que se fala assim, o governo vai injetar uma grana muito grande em cima disso aí.
Só que em contrapartida, as pessoas se sentindo mais seguras, psicologicamente falando, elas tendem a tomar outras consequências, né? Outros segmentos para a vida, o que pode, como ele falou, numa medida de estímulo melhor. Se a pessoa se sentir segura, ela vai para frente. Se ela se sentir retraída, ela vai se segurar. Isso segue em qualquer lugar. Da mesma forma, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não se sente seguro. Você vai, mas você não se sente seguro. Você fica retraído. Você não se solta, você não fica expansivo, né? Então, nessa brincadeira toda, tende a segurar um pouco a onda. Aqui em casa nós estamos assim, né? Segurando a onda, principalmente financeiramente falando. Estamos comprando de tudo assim, do essencial, tá? Supérfluos, estamos cortando na medida do possível. Claro que uma besteirinha ou outra a gente sempre acaba comprando, porque ninguém é de ferro, mas de qualquer maneira tem que segurar a onda, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.